A Haganá, a defesa. Haganá em hebraico. A Defesa foi a principal organização paramilitar sionista que operou no mandato britânico para a Palestina. Foi fundada em 1920 para defender a presença dos judeus na região e foi formalmente dissolvida em 1948, quando se tornou a Força Central integrada às Forças de Defesa de Israel logo após a Declaração de Independência de Israel. A história da Haganá. A evolução das organizações de defesa judaicas na Palestina e, posteriormente, em Israel, passou de pequenos grupos de autodefesa ativos, durante o domínio otomano para grupos cada vez maiores e mais sofisticados, durante o mandato britânico, passando pela Haganá até o Exército Nacional de Israel, as Forças de Defesa de Israel IDF. A evolução ocorreu passo a passo, de Bar Giora a Shomer. A Haganá e as IDF. A Shomer, o vigia. As organizações paramilitares judaicas começaram com a Segunda Aliyá 1904 a 1914. A primeira organização desse tipo foi a Bar Giora, fundada em setembro de 1907. Consistia em um pequeno grupo de imigrantes judeus que guardavam assentamentos por uma taxa anual. Foi convertida em Hashomer o Vigia em abril de 1909, que operou até o mandato britânico da Palestina entrar em vigor em 1920. Após os distúrbios árabes contra os judeus em abril de 1920, a liderança judaicas viram a necessidade de criar uma organização de defesa nacional. E a Haganá foi fundada em junho do mesmo ano. A Haganá tornou-se uma força de defesa em larga escala após a revolta árabe de 1936 a 1939 na Palestina por Hussein, sheik da Palestina, que era também apoiador do regime nazista. O sheik da Palestina iria pessoalmente visitar Hitler em 1942 solicitando para não permitir a fuga para o Oriente. Motins na Palestina de 1920 e motins em Jaffa de 1921. Após os distúrbios de Nebi Musa feriado islâmico em 1920 e os distúrbios de Jaffa em 1921 pelos palestinos, a liderança judaica na Palestina acreditava que os britânicos, a quem a Liga das Nações havia dado um mandato sobre a Palestina em 1920, não tinham desejo de confrontar grupos árabes locais que frequentemente atacavam judeus, acreditando que não podiam contar com a administração britânica para proteção. A liderança judaica criou a Haganá para proteger os judeus. Além de proteger as comunidades judaicas, o papel da Haganá era alertar os moradores e repelir ataques palestinos. No período entre 1920 e 1929, a Haganá carecia de uma forte autoridade central ou coordenação. As unidades da Haganá eram muito localizadas e mal armadas. Consistiam principalmente de agricultores judeus que se revezavam na proteção de suas fazendas ou kibbutzim. Após os distúrbios na Palestina de 1929, o papel da Haganá mudou drasticamente. Tornou-se uma organização muito maior, abrangendo quase todos os jovens e adultos dos assentamentos judaicos, bem como milhares de membros das cidades. Também adquiriu armas estrangeiras e começou a desenvolver oficinas para fabricar granadas e equipamentos militares simples, transformando-se de uma milícia não treinada em um exército. Divisão do Irgun em 1931. Muitos combatentes da Haganá se opuseram à política oficial de contenção que os líderes políticos judeus impuseram à Haganá. Os combatentes haviam sido instruídos a apenas defender as comunidades e não iniciar contra-ataques contra árabes ou suas comunidades. Essa política parecia derrotista para muitos que acreditavam que a melhor defesa é um bom ataque. Em 1931, os elementos mais militantes da Haganá se separaram e formaram o Irgun Tzvai Leumi, Organização Militar Nacional, mais conhecido como Irgun, por sua sigla em hebraico, pronunciar-se Etzar. Revolta Árabe de 1936 a 1939 na Palestina. Durante a Revolta Árabe de 1936 a 1939 na Palestina, a Haganá trabalhou para proteger as comunidades judaicas. Naquela época, a Haganá mobilizou 10.000 homens, junto com 40.000 reservistas. Foi iniciada por Muhammad Amin al-Hussein. Ele foi um violento oponente do domínio britânico na sua luta pela autonomia da Palestina. Também opôs-se abertamente ao estabelecimento do lar nacional judeu no território do mandato britânico da Palestina.
Seu papel de opositor atingiu o ápice durante a Revolta Árabe. Amin al-Zawni e o nazismo. Em 1937, perseguido pelos britânicos, fugiu da Palestina, refugiando-se sucessivamente no Líbano e então mandato francês, no Reino do Iraque, na Itália, então Reino de Itália e, finalmente, na Alemanha nazi. Na Alemanha, encontrou-se com Adolf Hitler em 1941 e tentou obter o apoio da Alemanha à independência árabe e ao panarabismo. E contra o estabelecimento de um Estado nacional judeu na Palestina, o futuro Estado de Israel. Solicitou que nenhum judeu conseguisse fugir da Europa. Amin al-Hussein militou intensamente nos primeiros movimentos antisionistas, à época do mandato britânico, em sua estratégia de combate à dominação colonial e de conquista da autonomia palestina. Estabeleceu alianças com vários países árabes, mas também com a Itália fascista e com a Alemanha nazi, adversárias da Grã-Bretanha na Segunda Guerra Mundial. Em troca do apoio de Hitler, Amin al-Hussein promoveu o recrutamento de voluntários muçulmanos para as Wafans. Em 1941, após ter organizado um golpe de Estado pró-nazi no Iraque, sem sucesso, al-Hussein fugiu para a Europa. Encontrou-se com Joachim von Ribbentrop e foi oficialmente recebido por Adolf Hitler, em 28 de novembro de 1941, em Berlim. O Reichsführer Heinrich Himmler fez de al-Hussein um SS-Gruppenführer. O regime nazi estabeleceu para dar Grossmufti von Jerusalem um escritório pessoal a partir do qual ele organizava propaganda na rádio a favor da ideologia nazi, espionagem e atividades em regiões muçulmanas da Europa e do Oriente Médio, constituição das unidades muçulmanas da Waffen-SS Wehrmacht na Bósnia, Balcãs, Norte da África e zonas ocupadas na União Soviética, formação de escolas e centros de treino militar para muçulmanos, que deveriam acompanhar as unidades muçulmanas da SS Wehrmacht. Livro Branco de 1939. A fim de agradar os árabes, temendo seu apoio ao nazismo, os ingleses criaram o Livro Branco com a finalidade de proibir aos judeus escaparem da Europa para a Palestina britânica. Em 1939, os britânicos publicaram o Livro Branco, que restringia severamente a imigração judaica para a Palestina, irritando profundamente a liderança sionista. Davi Ben-Gurion, então presidente da Agência Judaica, definiu a política para o relacionamento sionista com os britânicos. Lutaremos a guerra contra Hitler como se não houvesse Livro Branco, e lutaremos contra o Livro Branco como se não houvesse Hitler. Em reação ao Livro Branco, a Haganah transformou o Palmach em sua força de ataque de elite e organizou a imigração ilegal de judeus para a Palestina. Aproximadamente 100.000 judeus foram trazidos para a Palestina em mais de 100 navios durante a última década do que ficou conhecido como Aliyah-Bet. A Haganah também organizou manifestações contra as cotas de imigração britânicas. O exercício judaico após a Segunda Guerra Mundial. A temporada terminou oficialmente quando a Haganah, o Irgun e o Lei formaram o Movimento de Resistência Judaica em 1945. Dentro dessa nova estrutura, os três grupos concordaram em operar sob um comando conjunto. Eles tinham funções diferentes, que serviram para expulsar os britânicos da Palestina e criar um Estado judeu. A Guerra de Independência 1948. Após os britânicos anunciarem que se retirariam da Palestina, e as Nações Unidas aprovarem a partição da Palestina, a Guerra Civil de 1947 a 48 na Palestina eclodiu. A Haganah desempenhou o papel principal na guerra com os árabes palestinos liderados por Amin al-Hussein. Inicialmente, concentrou-se na defesa de áreas judaicas de ataques árabes. Mas depois que o perigo de intervenção britânica diminuiu com a retirada dos britânicos, a Haganah passou à ofensiva e tomou mais território. Proclamação de Independência. Após a Declaração de Independência e o início da guerra em 15 de maio de 1948, a Haganah, agora era o exército do novo Estado, enfrentou os exércitos invasores dos Estados Árabes vizinhos. Em 28 de maio de 1948, menos de 2 semanas após a criação do Estado de Israel, em 15 de maio, o governo provisório criou as Forças de Defesa de Israel, fundindo a Haganah, Irgun e Lei.
embora os outros dois grupos continuassem a operar independentemente em Jerusalém e no exterior por algum tempo depois. A reorganização levou a vários conflitos entre Ben-Gurion e a liderança da Haganá, incluindo o que ficou conhecido como a Revolta dos Generais e o desmantelamento do Palmas. Membros famosos da Haganá incluíam Yitzhak Rabin, Ariel Sharon, Reavon Zeevi, Davos, Moshe Dayan, Igar Alan e Dra. Ruth Westheimer. O Museu dos Prisioneiros Subterrâneos em Jerusalém comemora a atividade dos grupos clandestinos no período pré-Estado, recriando a vida cotidiana dos presos ali. Se você gostou do vídeo, curta e compartilha. Obrigado e até a próxima.